Olá, amigos, caros amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Jequié. Estou vendo aqui o José Cláudio, Constância. Boa noite, Constância. Boa noite, José Cláudio. Vou aguardar aqui que vai entrar uma pessoa para nos conduzir na orientação da reunião. E eu acho que é aqui. E aí, meu amigo, Tudo. Nestor, estamos tão pertinho, tão longe ao Hoje eu não mesmo sei se eu falo tempo, hein? cuiabanês ou jequiense. Vamos misturar aí, Olá, olá, que vai Tuca, dar tudo certo. Conceição, Fabrício, o pessoal entrando aí. Isso. Boa noite, Nestor, que bom revê-lo de novo aqui em nosso canal do Instagram do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Você já é de casa, você sabe. É de casa e é da cidade. Já é um Sandra, GPS. uma alegria, viu, poder participar novamente aqui com os amigos do Jequié, da Bahia, os amigos que entram, que nós fizemos propaganda, né, postamos nas redes sociais e, porventura, aí os amigos vão entrar aqui e vão participar conosco. Isso. E ainda mais essa ponte espiritual que nós fazemos, né? Mato Grosso, Bahia, Bahia, Mato Grosso. E Que coisa boa, né? coisa boa Alto lá. demais. Então vamos lá. Nestor, boa noite, bem-vindo novamente à nossa live, né? A esse canal do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Bem-vindo a todos que sempre nos acompanham às quintas e aos sábados, aos nossos amigos, como dizia uma amiga minha, de perto e de longe, receba nosso carinho, nosso abraço. Sejam todos bem-vindos. Neste mês de janeiro, o Departamento Doutrinário escolheu trabalhar com o tema do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis. Então, aos sábados, a gente vai ater ao capítulo em alguns tópicos, né? E nas quinta-feiras, estamos trabalhando 4 virtudes, que através da oração sempre é exaltada, que é a generosidade, a gratidão, o respeito. Tem o quarto aí que eu já esqueci, viu? Mas vou lembrar. A esperança, lembrei. Então, e essa noite com você nós vamos estar falando sobre a ação da prece e a transmissão do pensamento. Para a gente iniciar nosso trabalho, todo sábado eu estou lendo assim, uma passagem do Evangelho que se encontra nesse capítulo. Hoje eu escolhi a de São Mateus, que eu peço licença a todos para estar falando aqui com vocês, tá bom? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. São Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8. Diante dessa introdução, dessa passagem do Evangelho de São Mateus, então convido a todos
para que juntos possamos, assim, fazer a nossa prece inicial, para irmos nos harmonizando, preparando nosso irmão Nestor para a palestra da noite. Pai de amor e bondade, Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, espiritualidade amiga aqui presente, benfeitores da nossa casa espírita, Dr. Bezerra de Menezes. Agradecemos essa oportunidade tão sublime de estarmos reunidos, emanando energias de paz, de amor, onde buscamos beber da fonte dos ensinos do seu Evangelho, nos fortalecendo, nos fazendo refletir sobre a nossa caminhada. E que esse momento, envolvido que estamos por energias amorosas, nós também possamos ser instrumentos de auxílio aos irmãos desencarnados aqui presentes, conectados à nossa casa espírita, ao nosso pronto-socorro de amor e de caridade. Envolva-nos, Senhor, na sua paz, inspire o nosso irmão Nestor na palestra desta noite, nas reflexões que ele há de nos trazer. Fica conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, vou agora apresentar o nosso palestrante da noite, que não é nem tão novo assim, mas é bom sempre lembrar, Capricha, né? Que Nestor Fidelis, esse jovem, um amigo muito querido que eu conheci aqui no Movimento Espírita de Cuiabá, caminhamos um tempinho juntos, né, Nestor? Mas ele é expositor espírita, né? Não precisa nem dizer que com vários trabalhos feitos, inclusive na nossa cidade de Jequié, né? Na Semana Espírita, nas outras irmãs, casas irmãs da região, né? Enfim, eu sei que ele é um aprendiz de Jesus, que ele colocou lá no Instagram dele. E é isso aí. Somos aprendizes. Precisamos aprender e colocar em prática, Nestor. E ele está vinculado à Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, com várias atribuições que eu não vou ater aqui, e a Casa Espírita Joana d'Arc, que eu já visitei e gosto muito. Nestor, esse é Nestor, gente. Né? Ele só tem panca de ser paulista, mas ele é mato-grossense e cuiabano de Chapecus. Vou deixar você à vontade. O tema dele hoje é ação da prece, transmissão do pensamento. Deus te abençoe muito, 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 em nome da direção da casa, de todos os amigos de Jequié, de todos os internautas que te acompanham. Obrigada por você estar aqui conosco essa noite. Viu? Um abraço a todos. Vou te acompanhar nos comentários. Beijo, Sandra. Beijo. Gente, que gostoso. Olha, estou em casa. Não só estou em casa, como
que é a ação da prece e a transmissão do pensamento. E vamos aqui, então, fazer a nossa participação. Quando, nesse exato momento, entra aqui uma ligação de WhatsApp para mim, eu não sei o que fazer para atender ou para desligar, vou deixar desligar naturalmente. Vídeo congelou, sem áudio, tá sem áudio ainda? Aqui parece que melhorou. Olá, amigos, testando, não me diga. Sem áudio, meu Deus. Voltou o áudio? Alô, som, som, som. Aqui tô com áudio. Alô, som, estão me ouvindo? Melhorou? Sem áudio, tá sem áudio. Nestor, por favor, reinicie a chamada. Agora tá bom. Ai, meu Deus. Vanusa, olha aí. Tá avisado, entrou, agora sim, voltou. Pessoal, vou explicar. Entrou uma ligação de WhatsApp para mim e isso me atrapalhou muito, porque interferiu no som. Então, agora voltou, né? Tô vendo o pessoal me dizendo aqui, que bom que voltou. Que alívio! Eu coloco o telefone em modo avião para que nenhuma ligação atrapalhe, mas pelo WhatsApp continuo vindo as ligações e eu não consigo. Eu só peço a Deus que ninguém me ligue durante a transmissão, porque dá um trabalhinho, eu tenho que desconectar e conectar de novo. Enfim, pessoal, vamos lá, o que interessa? Vamos lá? Aqui o pessoal, tudo ok, que bênção, vamos lá. Estava dizendo aqui, agradecendo a participação, a oportunidade de estar aqui no trabalho com os amigos, em Jequié, virtualmente. Estou aqui em Mato Grosso. Xanda me apresentou como paulista por acaso e sinto realmente que tenho muita ligação com o Mato Grosso. Estou aqui desde a minha infância, né? Aqui em Cuiabá, onde estou, as pessoas pensam que eu sou cacerense, terra das minhas raízes. E lá em Cáceres tem gente que acha que eu sou cuiabano. Mas quem me conhece sabe que eu nasci em São Paulo. Mas o fato é que nós não importa para nós sobrenome, não importa para nós raça, não importa para nós local. O que importa é saber que nós estamos onde devemos estar.
Nós nascemos onde devemos nascer. E a importância de nós florescermos onde Jesus tenha nos plantado. Não é por acaso que nós estamos em Jequié, ou estamos em Cuiabá, ou estamos em Brasília, no Rio de Janeiro, uma pessoa aqui acabou de dizer. O que importa para nós é perceber que tudo isso são oportunidades. E se nós estamos nos relacionando aqui em diversas cidades, e se nós estamos convivendo nas nossas cidades, é porque nós temos compromissos com essas cidades, com essas pessoas, com essas comunidades. Muito provavelmente já estivemos nesse local e não aproveitamos as oportunidades. Não é por acaso que nós estamos nessa transmissão e nessa aproximação. E que bom que temos essa possibilidade das redes sociais. Imaginemos nós o que seria passar por aquele período todo da primeira onda, da segunda onda, e agora com as dificuldades novamente da outra cepa que estamos convivendo com ela, e estamos novamente nos guardando um pouco mais em cuidado, não somente em proteção com álcool em gel, em distanciamento, mas evitando sair sem necessidade, uma realidade, uma recomendação, além das vacinas que nos salvam. Mas imaginemos se nós não tivéssemos essa oportunidade de estarmos aqui conversando interestadualmente, internacionalmente. Tem uma fala muito justa de um amigo meu, sempre está dizendo isso, que quando a dor chega, a ajuda já chegou na frente. Então o avanço tecnológico das comunicações veio antes da pandemia, nos possibilitando estar aqui, transmitindo, conversando, dialogando, refletindo, o que para nós é muito útil. E interessante também recordar, nesses breves minutos que nós temos aqui, eu estou acompanhando o reloginho, que como nós estamos fazendo uma transmissão abordando um assunto cristão pela ótica espírita, é importante que nós consideremos sempre, porque há pessoas que entram e não são espíritas, não conhecem a doutrina espírita e muitas vezes têm até preconceito ou medo em relação à doutrina espírita, como particularmente eu tinha na minha adolescência. Na verdade eu não tinha medo, eu tinha pavor. Quando eu estava lá em Cáceres, na terra das minhas raízes, eu passava em frente ao centro espírita, eu virava a cara para não olhar, porque tinha medo, tinha má informação, tinha informação equivocada, e muitas pessoas transmitem orientações, fake news de forma falsa, para causar medo, para causar pavor, e não para informar. Então é importante que nós informemos aqui, até porque além de nós que estamos aqui participando dessa transmissão, outras pessoas futuramente poderão entrar em contato com esse vídeo, que vai ficar arquivado e salvo na página do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Jequié, e eu também vou transmitir nas minhas redes sociais. É importante nós considerarmos que a doutrina espírita, ela nada mais é do que uma filosofia de vida, é uma proposta de vida, é uma proposta de nos observarmos, de nos sentirmos seres relevantes, primeiramente para nós, e também para aqueles que convivem conosco, na família, os próximos, mais próximos, na sociedade como um todo. Essa filosofia de vida tem uma forma de nos orientar a viver de forma mais saudável, mentalmente, positivamente, psicologicamente, emocionalmente. Essa filosofia de vida tem bases na ciência, não é fruto da cabeça de uma pessoa, é resultado de estudos metodologicamente. Não por acaso reunimos-nos, seja virtual ou presencialmente, para estudar a doutrina espírita, para estudar as vertentes da doutrina espírita. Quando falamos vertentes da doutrina espírita, é bem importante deixar claro, não estamos falando que tenha linhas, linha assim, linha assado, linha branca, linha preta. Não existe isso na doutrina espírita. Raul Teixeira sempre dizia que quando lhe perguntarem que linha que você pertence, fala, não sou da linha, sou da lã. Que lã? Allan Kardec, ele brincava. Nós somos espíritas, nós somos cristãos. Não existe linha de cristianismo, aliás, não existe linha de espiritismo. Existe o espírita, que é um só. Existem, é bem verdade, outras filosofias, ou religiões, ou ciências espiritualizadas, espiritualistas. Mas a doutrina espírita é una. É a doutrina dos espíritos que nós estudamos. Essa filosofia de vida que tem bases científicas. E mais do que isso, tem consequências religiosas, porque nos religa a Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso benfeitor maior, que é a inteligência maior, a inteligência suprema, a causa primeira de tudo que existe no universo. E como nós somos
por que nós somos cristãos? Porque essa filosofia de vida, que tem base na ciência e consequência religiosa, nos propõe exercitarmos as virtudes cristãs, aquelas todas que Jesus viveu e foram grafadas e transmitidas a nós no Evangelho. Então Jesus é para nós o ser mais perfeito, a referência maior, aquele em quem nós podemos nos espelhar, conectando-nos, identificando o Deus interno que habita em nós com o Deus interno que habita em Jesus e com o Deus maior e único que é o nosso Pai. Deus é o ser supremo. Jesus para nós é o filho mais velho. É o que veio primeiro, preparar o caminho para que nós, seguindo os exemplos, os passos de Jesus, nos aproximemos cada vez mais de Deus. Essa é, em poucas palavras, uma introdução a respeito do que é a doutrina espírita, principalmente para aqueles que, pela primeira vez, se identificam, se entram em contato com uma live espírita, com uma palestra espírita, e hoje falando sobre a ação do pensamento, a transmissão do pensamento e a ação da prece. Como Xanda, minha amiga, cuiabaiana, né? Cuiabana. A Xanda fez a leitura de um trecho muito interessante do Evangelho de Mateus, e eu vou fazer também a leitura de um trecho, não vou nem comentar, vou ler realmente, a fim de que nós não percamos os detalhes. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 10 a 14. E está dizendo assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O publicano, por sua vez, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Sou um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a tua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Nós estamos falando da ação da prece, da transmissão de pensamentos. E nesse trecho do Evangelho de Lucas é muito interessante o exemplo didático que Jesus nos traz, apresentando uma ocasião em que, no templo, 2 homens oravam, um fariseu e um publicano. E o fariseu se exaltando, se exteriorizando, dizendo que dava graças a Deus, porque ele era melhor. Se comparando, porque para que ele se considerasse melhor, a primeira coisa que ele fez foi se comparar com outras pessoas, ou inclusive com aquele publicano que ele apontou. Eu não sou como esse publicano aí, eu sou melhor. Eu não roubo, eu não sou injusto, eu não traio, eu dou meus dízimos. Eu jejuo 2 vezes por semana. Está trazendo aí diversas situações exteriores e não nada de dentro sincero do seu coração. Enquanto o outro, segundo Jesus está nos trazendo aqui, batia no seu peito dizendo: ó Deus, mal olhava para o céu, apenas se humildou, se diminuiu, reconhecendo a grandeza de Deus. Ó Deus, tem misericórdia de mim, sou um pecador. O que ele fez? Ele se comparou com o outro? Não. Ele se analisou para consigo mesmo. Ele entrou para dentro de si, reconhecendo suas dificuldades, pediu misericórdia para Deus, reconhecendo a grandeza de Deus e a sua pequenez, e disse: eu sou um pecador. Então Jesus arremata dizendo que este voltou justificado, atendido, porque foi humilde enquanto o outro se exaltou. E essa passagem é muito interessante porque nessa proposta, nessa parábola trazida por Jesus, nós vamos perceber que a oração é algo muito natural de todas as pessoas em todas as épocas da humanidade.
É íncito do ser humano buscar uma força maior. É o natural para todos nós. O não natural é a não crença, é a dúvida, é o ceticismo. Porque é tão natural como buscar o ar para respirar, é tão natural também buscarmos a Deus, a força maior, a natureza, seja ao que for, é muito natural para todos nós. Então, mais importante na nossa oração é entrarmos em contato conosco mesmo, com a nossa intimidade, e é neste exercício de mergulharmos para dentro de nós mesmos, automaticamente conectarmos-nos com Deus, a inteligência maior que existe, nesta comunhão de criatura com o Criador, a fim de aurirmos forças pela ação da prece. Isso é importante para nós. Forças para quê? Para nos compararmos com outras pessoas, como fez o fariseu? Não. Forças para analisarmos a nós mesmos. Por que eu tenho agido assim? Por que eu estou vivendo essa situação de novo na minha vida? Por que eu errei novamente dessa forma? Por que eu não aprendi naquela ocasião, na primeira, na segunda, na quarta, na 10ª? O que a vida quer me dizer? Senhor, o que é necessário? O que o Senhor quer me mostrar com isso que eu estou passando? A oração, a prece, é um exercício de reflexão, de autoestudo de nós mesmos. Por isso deve ser espontânea, deve ser sincera e deve ser de uma forma que nós não nos ocupemos em nos comparar com outra pessoa. Porque nós podemos comparar com bom resultado coisas. Essa poltrona, este aparelho celular, este fone de ouvido, esta cama, este apartamento, este prédio. Coisas nós comparamos. Pessoas nós não comparamos porque não existem pessoas comparáveis. Porque cada um é um ser único. Deus cria cada um de nós simples e ignorantes, únicos. Nem gêmeos univitelinos são exatamente iguais. Tem os sobrinhos, tem os parentes, tem primos, que são gêmeos univitelinos e são nascidos no mesmo momento. O corpo é igualzinho, mas cada um tem suas características. Um tem facilidade para uma coisa, outro tem facilidade para outro. Uns têm certa dificuldade para isso, e é isso que tem dificuldade, o outro faz com facilidade. Gêmeos, no mesmo lar, no mesmo ambiente, no mesmo seio materno, não são iguais. Porque cada um traz históricos espirituais das suas experiências pretéritas. E justamente também porque nascem gêmeos, tem compromisso com o irmão gêmeo, com a irmã gêmea, naturalmente que seja assim. Ninguém se encontra, por acaso, na vida de alguma pessoa. Nem um aperto de mão, nem um olhar, nada é por acaso. Nem uma folha cai de uma árvore sem que o pai queira e saiba. O acaso não existe. Então, imaginemos nesse caso de irmãos gêmeos. É claro que tem compromisso de amor, de tolerância, de perdão, de aceitação, de colaboração um com o outro. Mas ninguém é igual a ninguém. Nós não comparamos pessoas, porque se compararmos pessoas, se nos compararmos com outras pessoas, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos considerar soberbos, superiores, ou muitas vezes inferiores, e nós não somos nem superiores nem inferiores, porque não é inteligente, não é racionalmente, emocionalmente inteligente comparar pessoas. Cada ser é um ser espiritual. Nós não somos nós somos esse corpinho que nós estamos vestindo aqui. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos vestindo esse corpo, aproveitando-nos desse corpo que Deus nos empresta para a nossa evolução. Então, na prece, na ação da prece, é um exercício mental, emocional, de entrega, de confiança, de fé, avaliando-nos a nós mesmos, não comparando-nos com outra pessoa, como o fariseu fez com relação ao publicano, ao contrário. Nos humildando, nos diminuindo perante a grandeza de Deus, do Pai, de Jesus, dos benfeitores espirituais. Mas para entrar em comunhão com Deus é necessário que entremos em comunhão com a nossa consciência. Nós falamos muito de consciência no meio cristão, no meio espírita, porque realmente a consciência é o reino de Deus. Na consciência estão as leis de Deus. Ninguém age de forma acertada ou equivocada sem que a consciência saiba. Ah, eu fiz sem querer. Eu não sabia que falar mal dos outros, que fazer postagem negativa,
Eu não sabia que ficar brigando nos grupos de WhatsApp. Eu não sabia que xingar alguém. Eu não sabia que tirar a oportunidade de um colega de trabalho que lutou tanto para chegar naquela oportunidade e eu me aproveitei para me beneficiar em prejuízo dele. Eu não sabia. Fiz sem querer. Nada na vida é sem querer. Porque nós temos consciência. O tempo todo ela está ali como vozes alertas, nos orientando a agir no caminho do bem. A consciência é Deus em nós. E Deus não vai nos orientar, não vai nos aconselhar a fazer algo que seja equivocado, ao contrário. É natural que vai nos trazer o que Deus é. E quais são as qualidades de Deus que nós estudamos? Infinitamente justo, bom, caridoso, misericordioso. Um Pai que nós temos, o tempo todo, acessível a qualquer um de nós. Portanto, para que entremos em contato com a nossa intimidade, é importante respirarmos com a consciência. Sentirmos a presença de Deus que está na nossa consciência o tempo todo. No livro dos Espíritos, nas questões 658 e 659, nós vamos encontrar lá Allan Kardec formulando perguntas aos Espíritos, que é assim, a prece agrada a Deus? Qual o caráter da prece? E os Espíritos respondem a Allan Kardec dizendo que a prece sempre agrada a Deus quando ela é ditada pelo coração. Olha o detalhe. Desde que ditada pelo coração. Desde que seja formulada com sinceridade e com fé, com a fé viva. Com a nossa necessidade, sim. É muito melhor que ela seja formulada com a nossa espontaneidade do momento, com a nossa sinceridade do coração, do que preces lidas, preces decoradas, preces que são rezas, na verdade, que são repetições de palavras que muitas vezes nós não nos conectamos com aquilo que estamos falando, nos distraímos muitas vezes e deixamos de aproveitar aquele momento. Porque para nós, cristãos espíritas, a prece tem 3 utilidades, que é louvar, pedir e agradecer. Reconhecendo a grandeza de Deus e para aqueles para os quais nós adicionamos a nossa prece, louvando, glorificando, pedindo sim, pedindo porque nós precisamos pedir. É claro que ao longo de toda a história da humanidade, as preces foram utilizadas para fazer pedidos, formular pedidos, até porque se não fizéssemos pedidos e auríssemos forças pela prece, muitas das coisas que nós já conseguimos fazer, nós não conseguiríamos. E muitas vezes nós vamos perceber que após aquela prece, ou depois de algum tempo, as coisas acontecendo, a gente começa a perceber, olha, a força da oração. Só quem consegue alcançar um êxito naquilo que se propõe a realizar, e se concentrou e colocou seu pensamento firme naquele propósito, focado, sabe quanto foi importante o exercício, a ação da prece no seu pedido. E agradecer. A gratidão, irmã da caridade, do amor, é uma atitude na qual nós nos colocamos em reconhecimento de tudo aquilo que temos recebido, de investimentos divinos em nossas vidas. Inclusive agradecendo pelas provas, pelas dores, porque se nós não tivéssemos provas e dores em nossas vidas, nós muitas coisas que já conseguimos fazer hoje não conseguiríamos. Porque foram essas dificuldades que fizeram com que nós nos arregimentássemos forças pelas preces para que nós superássemos as dificuldades íntimas de cada um de nós. Dificuldade de não guardar mágoa, dificuldade de perdoar, dificuldade de aceitar o outro como mulher e de nos aceitarmos como nós somos, com as nossas tendências, com as nossas más inclinações. Então a prece nos dá forças para louvar, para pedir, para agradecer. E é interessante quando a Xanda leu, hoje, agora há pouco, no início da nossa transmissão aqui, ela leu um trecho do Evangelho, do Evangelho de Mateus, que é muito interessante. Olha só, alguns detalhes do que a Xanda leu e eu trouxe aqui. Jesus falando, abre aspas, quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Olha só. A orientação de Jesus é muito clara para os seus seguidores e para aqueles que queriam ali
beber da água límpida do Evangelho que estava sendo transmitida a boa nova por Jesus. Quando for fazer sua oração, não seja como os hipócritas. O que fazem os hipócritas? Querem aparecer mais, querem se engrandecer mais do que a própria necessidade da prece. Então ficam se autopromovendo na prece. Tem pessoas que fazem prece lestra, é prece com palestra. Ora, tem que ter um bom senso. Seja na prece de abertura de uma reunião, no final de uma reunião, seja na prece numa reunião mediúnica, seja na prece numa reunião de trabalho, seja na prece da família, na alimentação, no evangelho no lar. Um bom senso. Que mais importante do que palavras bonitas, do que aparecer aquele que faz a prece, o mais importante é transmitir o coração. O que o coração está sentindo, está transmitindo, está pedindo, qual que é a necessidade de nós que oramos quando estamos sozinhos ou quando oramos coletivamente. Quem ora conduzindo demais pessoas em oração deve pensar e ter o bom senso de que está conduzindo mentes, almas, elevando-se em pensamento por meio da prece. Então é importante não ser como os hipócritas, que querem mais aparecer ou que ora do que a sua própria oração, mas que seja discreto e sincero. Não precisa ir para as esquinas orar. Não precisa orar gritando, como se Deus fosse surdo, como se Jesus, se os benfeitores não ouvissem, porque ouvem sem a necessidade de nós pronunciarmos palavras, ouvem pelo sentimento, pela vibração que nós transmitimos, pela transmissão do pensamento. E continua aqui no Evangelho de Mateus, Jesus dizendo, mas tu, ó a recomendação direta, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. Teu Pai te recompensará. Então vejamos, a prece sincera, sentida, que vai fazer com que nós transmitamos o pensamento para aqueles que são os destinatários da nossa prece, para Deus, para Jesus, seja para quem for, para o nosso anjo de guarda, para os nossos familiares que estão cuidando de nós do outro lado. A prece sincera, é natural que nós não vamos fazer isso em movimentos exibicionistas, hipócritas, mas nós vamos fazer isso com sinceridade, guardando-nos no nosso aposento. Fecha a porta. Fique em solitude, em integração com Deus, em entrega. A prece é um ato de entrega, de confiança, de fé raciocinada. Porque Deus sabe o que passa na nossa intimidade. Mas vejamos só, é muito mais fácil quando nós queremos fazer uma prece no meio de um turbilhão de situações, passamos por dificuldade, por provas, por provocações, no ambiente profissional, acadêmico, familiar, religioso, onde quer que nós estejamos, as provas existem. E nós queremos nos fortalecer por meio da ação da prece, que é o nosso tema. A recomendação de Jesus é clara, vá para o teu aposento, fecha a porta. Esse aposento não é necessariamente um quarto, uma sala, um banheiro. Claro que pode ser também. É um local onde eu posso ficar sozinho e me concentrar, sem dúvida, isso também. Mas imaginemos que nós estamos no trânsito. Estressante, horário de rush, dificuldade, pessoas buzinando, xingando, temos compromissos, talvez não chegue o tempo. Necessitamos de fazer uma prece. Como é que nós vamos nos trancar num quarto naquele momento? Estamos no trânsito? Ou numa estrada, numa rodovia? Olha, não tem nada melhor do que orar numa rodovia. Coloca uma música suave que ajuda a criar aquele clima de integração, de harmonização. Não vai colocar aquelas músicas agitadas, um forrozão, o Barão da Pisadinha. Não é para esse momento. O momento de prece requer uma música clássica, suave. Como Chico Xavier nos recomendava nos seus trabalhos, colocava sempre música clássica que permitia com que suas ondas integrasse o corpo cada vez mais ao perispírito aliviado, quintessenciado, suavizado. Então uma música suave é muito bom. Mas se não tiver música, não tem problema também. Não é obrigatório ter música para fazer prece. Eu estou com uma musiquinha aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas não é obrigatório. É uma recomendação porque ajuda a nos harmonizar. Mas se eu estou lá no trânsito, como é que eu vou fazer? Não tenho como me trancar no aposento. Esse aposento, portanto, mais uma vez,
Mais uma vez entrou uma ligação aqui de WhatsApp, me atrapalhou. Eu não sei como fazer para desativar o WhatsApp. Olá, estão me ouvindo? Eu recebi uma ligação de WhatsApp, precisei cancelar, abrir de novo, já começo a suar só de pensar que podem me ligar de novo. E reconectei. Vamos ver aqui. Enfim, voltou. Que bom. Que bom, Estevão, Denise. Voltou, que bom. É que as pessoas ligam, eu preciso aprender. Procon Municipal de Cuiabá. Olha que beleza, estamos transmitindo para o Procon. Eu preciso aprender como fechar o WhatsApp, não sei ainda, mas prometo que na próxima vez não vamos ter essas interrupções. E nós estávamos falando exatamente que o aposento que Jesus nos recomenda a nos fecharmos nele para fazer a prece não é necessariamente um aposento físico, mas é entrar na nossa intimidade, no nosso aposento, na nossa casa interior. Esse é o aposento. E essa é a recomendação, que nós entremos em contato com comunhão conosco mesmos. E não nos preocuparmos com preces decoradas. Não é assim que vamos agradar a Deus, falando palavras difíceis. Deus não precisa que nós queiramos rebuscar a nossa prece. O que Deus espera de um filho? Sinceridade de propósitos. E é muito interessante falar disso agora, até porque nosso tempo está acabando. Duas coisas muito importantes que devemos colocar aqui. Primeiro, não é a prece do nosso jeito que é a certa, e nem a do outro que é errada. Acontece que nós estamos falando da ação da prece e de transmissão de pensamento. Então vejamos. Muitas pessoas entendem que para ela o correto é fazer a prece rezada, decorada. Fazer a prece com palavras ritmadas, ou falando em línguas estranhas. Se a pessoa faz isso com sua sinceridade, foi assim que ela aprendeu, e é assim que ela se sente harmonizada em comunhão com Deus, qual é o problema? Vou contar para vocês uma história. Nessa semana agora, eu estava conversando com meu amigo Eliel Virmieiro, meu amigo de longa data, é meu cabeleireiro, ele que faz essa beleza aqui nesses poucos cabelos que eu tenho, desde 1995, meu parceiro. E a gente se conhece tanto que a gente acaba sendo, de certa forma, assim, um atendente do outro, fraterno, né? E estava comentando com o Eliel que eu fiquei aborrecido com a notícia de que amigos meus vão embora de Mato Grosso por conta da violência. Silvio, Valéria, Lara são amigos meus que moram na cidade de Glória do Oeste, aqui em Mato Grosso. Uma cidade pequena, eu tenho um carinho especial com a cidade. Assim como nós temos relacionamento profissional, relacionamento no ambiente religioso, nós nos vinculamos cada vez mais com aquele ambiente, com aquela cidade, assim como com Jequié e com outras cidades. Então, com Glória do Oeste tem um carinho especial, até porque tenho raiz naquela região aqui oeste de Mato Grosso. E um grande amigo que eu tenho lá, a família Santos, que moram na fazenda ali, Fazenda Malibu, pertinho do centro da cidade. Mas eles foram visitados 3 vezes por assaltantes. Roubaram as coisas, amarraram, enfim. E o que tem acontecido quando esses visitantes chegam na casa do meu amigo Silvio, da minha amiga Valéria? Muitas vezes estranho, porque naquela casa não tem armas. Eles não se defendem com armas. E todas as vezes que os assaltantes estiveram lá, o Silvio acabou dialogando e fazendo um verdadeiro atendimento fraterno pelo diálogo. E falando de Jesus, falando da nossa visão espírita da vida. E muitas vezes o assaltante fala, mas então eu estou perdido, eu não tenho solução, porque eu estou numa vida de roubo. E o Silvio fala, calma irmão, você tem solução. Todos nós somos filhos de Deus. Deus nos conhece a todos. Você pode se arrepender, reparar, fazer melhor, aquela coisa toda.
Então vejamos, infelizmente por conta da violência, esse amigo entende que não é mais possível viver aqui e deve ir embora. O que me deixa desde já com saudades. Mas conversava com Eliel a respeito disso, enquanto ele cortava o cabelo, e Eliel falou assim, comigo aconteceu a mesma coisa. Nós fomos assaltados lá no meu sítio, fomos amarrados. Mas eu comecei a orar pelos assaltantes. E como Eliel também é pastor, ele falou, Nestor, eu comecei a falar em línguas. E ele falou, Nestor, você sabe o que é falar em línguas? Você já leu lá em Pentecostes? Na interpretação dele e dos amigos que seguem o seu modo de entender, falar em línguas é um momento em que o Espírito Santo, como eles dizem, se manifestou e as pessoas começaram a falar em línguas estranhas. Na minha concepção, na nossa concepção, e já participei de inúmeras reuniões mediúnicas em que o médium falou em línguas estrangeiras. Ou o próprio esclarecedor dos espíritos doutrinou em uma língua estrangeira, falou em línguas. Isso para mim seria falar em línguas, mas há pessoas que entendem que falar em línguas é outra coisa diferente do que aquilo que a gente entende. Mas quando Eliel me disse, Nestor, eu comecei a falar em línguas e orei e falei, o homem se assustou porque não entendia o que eu estava falando. Aí a minha esposa explicou para ele, não, ele está num momento assim, de muita fé, de prece. E eu entendi, segundo Eliel, falava assim, Nestor, eu entendi que o homem percebeu a minha fé e até não fez mais violências com relação a nós. É certo ou errado orar por meio dessa fala em línguas? Não existe certo ou errado. Existe o sentimento que Eliel estava nos dizendo nesse momento. Na minha família materna, meu avô Nestor, de quem herdei o nome, aqui em Mato Grosso, lá no município de Porto Esperidião, oeste de Mato Grosso, ele tinha 2 momentos no ano em que toda a família se reunia. Não era Natal. Era no 24 de setembro, aniversário do meu avô, e 8 de dezembro, que era a comemoração de Nossa Senhora da Conceição. E o que acontecia? Nós nos reuníamos ali e existiam as rezas, e depois a festa. E nessas rezas, elas eram formuladas em latim. Eu não entendia nada. Horas pro nobis e latim, latim, latim. Era o costume daquela época. Mas percebia, naturalmente, a fé dos meus avós, dos meus tios, meus primos, se entregando naquele momento de fé. Depois que eu cresci um pouquinho mais na adolescência, participava de festas, de rezas também, da minha prima Roselane. Roselane é minha prima primeira, que nasceu primeiro. Eu sou o último da família, somos muitos, somos os extremos. Então, ela fazia, junto com Cléton, seu marido, as rezas para São Sebastião. E o que me chamava a atenção naquele momento é a fé se expressando por meio do canto, do hino a São Sebastião. Quando eles diziam a história de São Sebastião, dia 20 de janeiro, lhe amarraram no mourão, lhe cravejaram de flechas. Enfim, não tem certo, não tem errado. O que tem é sinceridade. E a ação da sinceridade, da nossa emoção, quando nós transmitimos isso pelo nosso pensamento, e o pensamento é uma forma material. O pensamento tem a força, a forma e a direção que nós damos a ele. Nós mandamos pensamentos. Nós nos transmitimos em pensamento. A prece que nós transmitimos vai pela força do pensamento. O pensamento é a força propulsora da prece. Assim como a voz, o som, vai pelo ar sendo transmitido, pelo pensamento nós transmitimos a nossa prece. Nenhuma prece é perdida. As nossas orações são recolhidas, porque são formas, pensamentos. Quem já estudou o Livro dos Espíritos ou as obras de André Luiz, vai ver ali com toda a clareza e nitidez, e as obras também de Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, que os pensamentos têm a sua forma, a forma que nós plasmamos. Inclusive espíritos que querem assustar pessoas, espíritos brincalhões ou mal intencionados, equivocados, plasmam em si formas. Tem pessoas que garantem que viu o lobisomem. Por quê? Pode ser que tenha visto um espírito que plasmou-se em si a forma de lobo, de animal, no movimento de licantropia, que nós estudamos também na doutrina espírita. Porque nós plasmamos em nós mesmos. Nós aqui no mundo material não estamos enxergando, mas estamos nesse exato momento transmitindo e permutando entre nós as nossas formas de pensamento. Por isso que nós recomendamos e falamos sempre da importância de oração, em casa, o evangelho no lar, fazendo uma defesa psíquica, emocional, energética, por meio da oração.
mas vivendo dentro desse lar em constante oração. E oração não é só fazer formular orações, é viver no bem. Viver no bem é uma forma de orar. E uma coisa muito significativa, nosso tempo está se esgotando aqui, que nós não podemos deixar de falar, é que se o bem é organizado aqui no mundo material, muito mais ainda no plano espiritual. Quando nós transmitimos uma prece, por exemplo, estamos aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes transmitindo. Se nós transmitirmos uma prece ao doutor Bezerra de Menezes, ele é um ser único, mas uma liderança, uma potência espiritual, naturalmente que é, organizou naturalmente. Como nós nos organizamos aqui em empresas, em instituições públicas, em família, também no mundo espiritual há organizações. E as pessoas que se vinculam a Dr. Bezerra de Menezes trabalham na equipe dele. E é natural que essas pessoas se vinculam tanto que se aproximam dele do jeito dele e se inspiram nele. Nas nossas reuniões mediúnicas, nas nossas reuniões de contato com os espíritos, muitas vezes alguns espíritos se fazem passar por benfeitores e não são. Tentam nos enganar. E nós, no diálogo, vamos percebendo e o espírito vê logo ali que não tem como enganar durante muito tempo. Mas o que o espírito não percebe quando ele faz isso? Que ao fingir ser, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, vai que o espírito começa a falar com a voz parecida com o Dr. Bezerra, e não é o Dr. Bezerra de Menezes, o que ele fez, sem ele perceber? Se vinculou com o verdadeiro Dr. Bezerra. E provavelmente vai ser atendido, se não pelo próprio Dr. Bezerra, mas pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Estamos comentando tudo isso aqui para esclarecer e enfatizar muito bem que a nossa prece não é perdida. Que se a pessoa, o próprio, aquele para quem nós direcionamos a prece não pode nos atender, essa pessoa tem uma equipe. Maria, Mãe de Jesus. Em cada cidade é identificada com o nome. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora de Fátima. É a mesma Nossa Senhora Mãe de Jesus. É a mesma aquela que cuida dos suicidas no mundo espiritual. Sempre cuidou. Mas tem uma equipe. E quem estuda as obras espíritas tem conhecimento da equipe que trabalha com Maria Santíssima. Sobretudo no trabalho ao resgate, ao apoio, à atenção para que os próprios suicidas se atendam ao longo da sua vivência, do seu resgate, porque o suicídio, realmente, como nós sabemos, é um ato de grande violência para com as leis de Deus e vai resultar na necessidade de reparações, dolorosas, naturalmente, ao longo de encarnações sucessivas. Tudo isso estamos dizendo para enfatizar que existem equipes de espíritos que captam o nosso pensamento. Quem leu as obras de André Luiz ou assistiu ao filme Nosso Lar, vê lá que quando uma pessoa está orando, no mundo espiritual aparece como se fosse numa tela de televisão. E o espírito está ali captando as preces, recebendo as orações. Quando nós oramos por alguém que está lá, essa pessoa recebe a nossa oração. Ou quando nós pedimos para alguém que está lá, ela recebe também pelo pensamento. A força do pensamento nós não conseguimos medir ainda, mas conseguimos sentir o resultado por meio das nossas vivências. Pessoal, nosso tempo está esgotado, tem gente comentando aqui os exemplos de Jesus, multiplicando os peixes e tantas outras coisas. Eu só tenho aqui a agradecer aqui a todos que estão comentando aqui conosco, participando. E pelo adiantado do horário, novamente peço desculpa pela falha de transmissão, pelas ligações de WhatsApp que entraram, mas enfatizar que orar não é pedir coisas materiais. Pedro, seguidor de Jesus, no livro Boa Nova, vale a pena a leitura, tem um capítulo chamado Oração Dominical, e conta a história da sogra de Simão Pedro, São Pedro, que falava assim, ora, meu genro, pede para Jesus nos ajudar, passamos por tanta dificuldade, temos que trabalhar tanto, sua esposa trabalha tanto, e veja lá que Joana, a esposa de Cusa, não trabalha tanto e vive tão bem, pede para Jesus nos ajudar. E Pedro foi falar com Jesus, Jesus falou assim, Pedro, não é coisas materiais que nós pedimos a Deus. Deus ouve a prece de todos, mas nos dá forças para viver aquilo que está reservado para cada um de nós viver. Tudo o que nos acontece é porque nós pedimos para passar por aquilo, para que nós possamos aprender, reparar e seguir em frente. E aqui ainda na Terra, muitas pessoas entendem que prece é pedir coisas materiais. Prece é pedir para o meu time ganhar do outro time, como se Deus não fosse pai dos dois jogadores dos dois lados. Que meu partido vença do outro partido para que eu possa ficar brigando no grupo social do WhatsApp e falar, olha, tá vendo, o meu foi melhor.
Deus é Pai de todos, não se envolve em picuinhas, que nós peçamos com inteligência emocional. Que nós nos preparemos para dormir orando, para que quando nós sairmos do nosso corpo durante o sono, saímos com leveza e continuemos trabalhando no bem, estudando no bem, e não nos entregando a perturbações. A prece é importante para nós, mas é importante para quem recebe as nossas orações. Sejam pessoas próximas ou distantes, pessoas que estão agora na condição de adversários ou inimigos, oremos sempre. E mesmo que a pessoa esteja em movimento de indiferença em relação a nossa prece não é perdida. É uma energia que fica circundando a pessoa e quando ela se permitir entrar em contato com o Deus interno dela, a nossa energia se soma à energia dos benfeitores e ajuda a pessoa que vai receber. Oremos sempre. Viver em oração é viver em exercício para fazer o bem. Então, orar, entrar em comunhão conosco, para entrar em comunhão com Deus e nos dar força para a ação transformadora, nos transformando em pessoas melhores. Confiemos em nós mesmos, façamos os nossos esforços, porque Jesus conta conosco. A nossa participação na sociedade, na família, é o meio ideal para que nós possamos construir esse mundo melhor, esse mundo de regeneração, a partir da regeneração da nossa intimidade. Vamos orar, meus irmãos, já encerrando aqui a nossa transmissão. Lembrando que como estamos fazendo a reunião virtual, neste exato momento, os trabalhadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Jequié, que são os aplicadores do passe, já estão preparados, concentrados, para transmitir as ações magnéticas do passe à distância, por aqueles que necessitam, aqueles que pedem as orações e aqueles todos que passam pela nossa mente, pelas nossas lembranças. Nesse momento agora, vamos nos concentrar para agradecer, louvar e pedir. Senhor Jesus, benfeitor, amigo amoroso de cada um de nós e de todos, de toda a humanidade. O Senhor, o bom pastor que conhece as suas ovelhas, a cada um pelo nome, pelo histórico, pelas capacidades, pelas necessidades. Receba, Jesus, a nossa prece de agradecimento por esses momentos que tivemos aqui de comunhão, de integração, de esforços, de aprendizado, de reflexões, de recebimento também das boas energias dos espíritos que estão ao nosso lado, nesses momentos, tendo mais condições de ajudarem-nos a cada um de nós. Pedimos, Jesus, que nos ajude a estarmos numa posição espiritual receptiva às boas energias que a cada um de nós, nesse momento, está sendo transmitida pela ação magnética, do passe à distância, pela ação do bem, dos benfeitores que cuidam de nós. E neste momento, lembramos também dos nossos familiares que se encontram distantes, em outras casas, em outras cidades, no mundo espiritual, aqueles que já partiram e que recebem o nosso carinho, o nosso respeito. Pedimos, Senhor, pelas pessoas hospitalizadas, pelos nossos governantes, Senhor, que possamos viver num mundo mais pacificado, mais entregue ao bem e não aos interesses particulares. Pedimos, Senhor, que abençoe as instituições religiosas, espíritas, católicas, evangélicas, budistas, umbandistas, não importa o nome, abençoa a todos, Senhor, aos templos, no mundo físico, mas principalmente no mundo espiritual que nos conduzem. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Cada cômodo do nosso lar possa ser inundado por sua luz, neste exato momento, abençoando-nos a todos que vivemos em família, mas também aqueles que vivem abandonados, sozinhos. Que possamos, Senhor, reconhecer em nós a condição de aprendizes do bem, de espíritos imortais, de instrumentos da paz, fazendo o nosso melhor. Onde quer que nós estejamos, conte conosco, Jesus, que assim seja. Nossa gratidão, nosso carinho a todos, pelos momentos que tivemos aqui juntos, nosso respeito, e que aqueles que vierem também entrar em contato com esse vídeo que vai ficar gravado,
que recebam também as boas energias, que Jesus abençoe-nos a todos. Um abração, beijo, muita paz.